Olá! Já está no ar o programa Academia. Hoje a gente fala sobre a importância do controle da atividade pesqueira. A dissertação é da mestre em Direito, Carolina Vicente Cesetti. Os limites e as possibilidades jurídicas do controle pesqueiro no contexto do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, como requisito parcial para a obtenção do grau de mestra no curso de Mestrado em Direito, Estado e Constituição, sob a orientação da professora doutora Gabriela Garcia Batista Lima Moraes. O peixe é um dos alimentos mais comercializados no mundo. Cerca de 38% da produção mundial fazem parte do comércio internacional. No Brasil, a estimativa é que a atividade pesqueira cresça mais de 100% até 2025. Esses dados da Organização das Nações Unidas comprovam que a gestão e a fiscalização têm papéis importantes, não só para o controle do setor, mas também para a sustentabilidade ambiental, econômica e social. E para debater este assunto com a gente, participam hoje aqui do programa o mestre em Desenvolvimento Sustentável, José Dias Neto, e o mestre em Direito Público, Divaldo Marins Rocha. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Academia. Prazer é nosso. Prazer ser convidado para participar do programa Academia. Vamos entender então melhor esse tema? Bem-vinda, Carol. Obrigada. Bom, atividade pesqueira, né? Me explica o que te instigou a fazer uma pesquisa sobre isso, um tema que não é tão comum, né? Sim, com certeza. Na verdade, esse tema surgiu no meu grupo de estudo, do qual eu faço parte, lá da Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito, que é Gestão Sustentável em Recursos Naturais. E a gente tem um programa da CAPES que trabalha com direito do mar. E você estudou um programa específico que tem a pesca como atividade principal. Que programa que é esse? Esse programa, ele serve para o rastreamento das embarcações pesqueiras. Ou seja, ele tem o objetivo de ter o controle dessas embarcações, de localização e, enfim, realmente do percurso que elas fazem, se estão em área proibida ou não. Isso em todo o Brasil? Isso, é um programa nacional. E o que você constatou? Bom, durante a minha pesquisa, eu dividi ela em duas partes, uma falando sobre os limites jurídicos e a outra falando sobre as possibilidades de aprimoramento. E eu constatei que existe uma grande dificuldade na gestão integrada entre os órgãos envolvidos, que no caso seria a SEAP, que é a antiga Secretaria de Pesca, o Ministério do Meio Ambiente e a Marinha do Brasil. Então, existe uma falta de, talvez, integração mesmo e talvez até comunicações isoladas entre esses órgãos, bem como não está previsto nos objetivos da norma explicitamente a sua função fiscalizadora, mas sim função de monitoramento, gestão e controle. Então, a constatação foi da dificuldade e da fragilidade que o setor tem atualmente, devido a inúmeras mudanças institucionais e a necessidade de aprimoramento realmente do controle pesqueiro no Brasil. E você falando, eu fiquei aqui imaginando, e no interior? Como se faz, né, essa fiscalização? Sim, assim, o PREPS, ele é para embarcações específicas, né, a arqueação bruta que eles chamam, que é o volume total da embarcação. E são embarcações muito grandes, geralmente abrangendo pesca industrial. Então, aí já tem um corte muito grande de pesca artesanal e de subsistência, obviamente. Uhum. Então, é mais nesse âmbito de uma pesca em grande escala. Legal. Vamos, então, para as perguntas. Vou começar com o senhor, por favor. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, parabenizar a Carolina pelo trabalho realizado, dizer da satisfação, principalmente, de estar presente uma jovem que se inicia trabalhando com gestão pesqueira ou com a pesca. Isso para mim é muito gratificante, principalmente depois de termos passado 40 anos trabalhando no IBAMA, na área de gestão de recursos pesqueiros. Eu tive o cuidado de ler a sua dissertação, Carol, e permita-me assim chamar, concordo em grande parte com o seu diagnóstico de que a norma do PREPS precisava ter sido atualizada há muito tempo, em vários aspectos.
Eu, particularmente, tenho uma crítica no que diz respeito ao detalhamento de uma normativa que, nesse caso, o mais passa a ser menos, porque gera muita confusão de interpretação, de visões do mundo, principalmente numa área em que a parte jurídica, na minha avaliação, e eu posso estar errado, tem muita dificuldade de entender, pela complexidade de uma série de aspectos legais e também técnicos. Eu percebi, e concordando contigo que tem que rever, que tem uma confusão muito grande daqueles que conceberam a regra e daqueles que interpretam juridicamente, principalmente, porque, do meu ponto de vista, uma futura norma deveria ter o objetivo direto de controle da operação de embarcações pesqueiras. Ponto. Isso apoia a gestão? É um instrumento de apoio à gestão? Sim. É um instrumento de apoio ao monitoramento? Sim. Mas jamais confundir aquelas três coisas de controle, porque na nossa linguagem, quando a gente fala em controle, talvez até erroneamente a fiscalização entra. Mas aí você, a discussão de conceito, aborda muito bem de que controle é muito mais interno e de órgãos específicos, na visão jurídica, né? Na nossa seria isso. Bom, mas concordando em que é necessário revisar e trazendo à luz a nova lei de pesca de 2009, a 11.959, ela no seu capítulo 8, artigo 27, cita especificamente que a autoridade competente pode utilizar de meios remotos para controle das operações pesqueiras, entenda-se sensoriamento remoto, e assim isso aí veio a fortalecer muito o uso de um PREPS da vida para controle de embarcações, o que não existia muito claramente antes. Daí talvez a lei ter ficado muito superficial em alguns casos, porque não tinha respaldo legal, agora tem. Se eu fosse a autoridade competente naquele momento, teria imediatamente revisto a lei, e a lei que eu digo a regra do PREPS, e adequado, e principalmente enxugado. E isso foi, eu participei de alguns grupos sobre essa questão e dizia, vamos enxugá-la. Vamos dizer o mínimo possível e remeter para os órgãos competentes, Marinha do Brasil naquilo que é segurança da navegação, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, naquilo que é controle da operação da frota do barco, e para o Ministério da Pesca, ou SEAP, ou que aí passou por vários órgãos, aquilo que é relacionado à parte administrativa, principalmente do RGP. Eu queria saber como é que você vê essa questão, principalmente vis-à-vis a nova lei de pesca. A nova lei de pesca, ela traz princípios norteadores para a atividade, e eu acho que esse lapso temporal entre a instrução normativa do PREPS em 2006 e a Lei 11.959 de 2009, a Lei de Pesca, acabou realmente deixando uma lacuna jurídica. Então, assim, na minha visão, eu acredito também que enxugar realmente pode ser uma solução muito boa. Mas, pro direito, essa questão conceitual, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, se você não conceitua de uma forma clara, expressa, isso pode gerar realmente uma infinidade de interpretações jurídicas, que é muito o que acontece em relação ao PREPS. Vi casos de ou interpretarem o PREPS como um mero dever regulamentar, ou seja, apenas aplicando a responsabilidade administrativa, e até gerando talvez uma sensação de injustiça, assim, sabe, de impunidade, porque em alguns casos é necessário sim a responsabilização penal. E também vi entendimentos jurídicos entendendo que o PREPS é um dever legal, ou seja, ele pode sim ter aplicação penal. Essas duas interpretações geram uma insegurança jurídica, porque a partir do momento que existe essa abertura de interpretação, de controle, gestão, monitoramento. Ok, monitoramento a gente pode deixar um pouco de lado, é realmente bem diferente, né? Mas gestão e controle no direito, aí os conceitos começam a ficar muito específicos, e não ter a fiscalização
expressamente, gera essa interpretação jurídica. Então, concordo em enxugar, assim, acho que o senhor falou muito bem, mas dessa forma, muito claro, muito expresso, que eu acho que deveria ser em relação à função fiscalizadora do PREPS. Divaldo, por gentileza. Primeiramente, agradeço o convite em participar do programa Academia. Parabenizo a doutora Caroline, sua orientadora, pelo trabalho de muita qualidade, o qual abordou um importante tema dos limites jurídicos em atividade importante, que é a atividade pesqueira em nosso país. Não só pela extensão da costa brasileira, como sua riqueza e diversidade. Vejo que em seu trabalho, com muita propriedade, foi abordado o conceito de monitoramento e fiscalização. Gostaria de saber qual a relevância dessa distinção para o seu trabalho e que impacto isso traz no entendimento jurídico, nos julgados trazidos em seu trabalho. No âmbito jurídico, essa necessidade de conceituação ela é constante. Então, assim, o monitoramento para o jurista que é técnico na área jurídica, não entende absolutamente nada de engenharia de pesca, obviamente. E aqui a gente tem as duas áreas, né? Isso, é bem multidisciplinar, que deveria ser a discussão. Mas, assim, eu acho que essa questão, o monitoramento, ele serve para coleta de dados. O monitoramento, ele é um estudo. Ele vai ser, talvez, o resultado dele possa ser uma estatística pesqueira, que no Brasil a última estatística pesqueira foi feita em 2007, foi publicada em 2008, ou seja, já tem um bom tempo, né, que foi publicado, merecia, né, essa renovação. E essa é a função do monitoramento. O monitoramento ele incentiva pesquisa científica, ele incentiva controle social, ele incentiva educação ambiental. Então, assim, ele tem essa função educadora, digamos assim. Enquanto que a fiscalização é o poder-dever do Estado, o poder de punir, o poder de aplicar uma sanção ao infrator. Então, são bem distintas e, em vários momentos, durante a minha análise de jurisprudência, os juristas usam quase como que sinônimos. Isso na sua visão. Perfeito. É importante fazer essa distinção porque, justamente como bem colocado no seu trabalho, não há uma continuidade na norma e que ela se apresenta de forma já defasada. Isso, com certeza, dificulta a aplicação do direito, então questões judicializadas têm uma dificuldade até de comprovar a materialidade de um delito, o que vai, posteriormente, uma possível infração, o que acaba culminando numa impunidade. E, provavelmente, um dos maiores problemas do nosso ordenamento que precisa ser revisto. Tá certo, vamos fazer uma pausa então? A gente vai agora para um rápido intervalo. A Academia volta já com mais discussão sobre a atividade pesqueira no Brasil. E o programa Academia está de volta. Hoje a gente conversa sobre a importância do controle da atividade pesqueira no Brasil. E a dissertação é da mestre em Direito Carolina Vicente Cesetti. E estão aqui comigo também para discutir esse assunto José Dias Neto, mestre em Desenvolvimento Sustentável, e Divaldo Marins Rocha, mestre em Direito Público. E, Carol, a gente está falando aqui de um recurso finito, né? Falamos de monitoramento, de fiscalização. E qual que é a importância disso para o meio ambiente, né? Para a sustentabilidade de uma forma em geral, ter esse controle da atividade pesqueira? Essa importância, na verdade, é o próprio fim da discussão. É o objetivo, assim, né? Se a gente fortalece uma fiscalização, se a gente fortalece a própria gestão do recurso, a necessidade de até acesso à informação e toda todos os fatores que envolvem, né, a preservação dos recursos pesqueiros, esse é o fim principal, assim. Então, falar sobre fiscalização é falar sobre preservação. Então, que são nossos meios de controle, de aplicação de princípios ambientais, seja de princípio da prevenção, princípio da precaução. Então, a fiscalização ela faz parte, ela é um instrumento essencial para isso. Bacana. Vamos então para mais uma pergunta? Muito bem, Carol. Eu percebi que você explora na sua dissertação esses três aspectos de uma maneira bastante interessante: monitoramento, controle e fiscalização. E você fala também da estatística. E eu entrei no serviço público, como eu disse, há 40 anos. A dificuldade de ter dados estatísticos confiáveis era enorme. E eu saí, agora em abril,
com a sensação de que a coisa piorou. Piorou porque você falava de que a última geração de dados em campo da estatística foi em 2007 e em 2008 publicada pelo IBAMA. E nós estamos, portanto, nesse caos, portanto, regredimos mais de 30 anos sem ter dados estatísticos, e sem dados estatísticos não se planeja, não se tem visão de futuro. Eu vi também quando você fala do monitoramento, do uso do PREPS, em algum momento dá a entender que ele poderia ser usado para gerar dados. Eu diria que, mais uma vez, simplificar seria bom, porque a coleta de dados com precisão, não só para o planejamento, mas principalmente a avaliação de estoques ou da situação do uso do recurso pesqueiros, requer determinadas características que o PREPS ainda não pode oferecer, principalmente porque depende da informação do usuário, que pode ter seu viés viciado. Eu queria saber se você percebeu essa delicadeza de que o PREPS deveria ser um instrumento, portanto, muito de controle da operação do barco, mas de geração de dados com suas limitações. Você percebeu essa sutileza no processo? Sim, eu percebi principalmente quando eu fui para a área do judiciário, né, e via os argumentos trazidos pelas partes, no caso os pescadores, e às vezes até essa questão, assim, eles alegavam muito que o sistema não estava funcionando no momento da autuação e tudo mais. E, assim, e ainda tinha essa questão que alguns alegavam que o sistema precisava de modernização. Mas, assim, né, poder público, o pressuposto de veracidade, né, em todos os atos, não tem como ficar questionando isso sem trazer nenhuma prova. E eu acredito que não tinha provas mesmo, eram mais alegações. Então, eu concordo, assim, nesse aspecto. Eu acho que é isso, né, assim, o PREPS, ele tem essa contribuição, talvez de dados, mas, realmente, o foco principal vai ser o controle. Acredito que vou um pouco para esse viés do monitoramento, porque ele está hoje na instrução normativa e ele não é explorado. Então, assim, é mais nesse sentido que eu acredito no monitoramento para pesquisa científica, para geração de dados. É fundamental o monitoramento, porque sem esse nós não teríamos dados finos para fazer a contextualização do nível de exploração dos recursos. Muito bem. Tá certo, Divaldo? Perfeito. Aproveitando que falamos de dados coletados, vejo que o seu trabalho, com muita qualidade, trouxe o exemplo do modelo francês, como eles têm utilizado uma plataforma de código aberto, chamada Focus, e como eles compartilham os dados coletados, não só a comunidade europeia, mas também internacionalmente. Gostaria de indagar como uma legislação mais moderna e eficaz poderia, em nosso sistema, uma aplicação mais voltada para esse lado, na questão do compartilhamento de dados, numa política pública mais eficiente. Pois é, o programa Focus, ele tem, assim, uma abrangência muito impressionante, e até entrar no site dele é algo impressionante mesmo, assim, que eles têm... O acesso é muito fácil, é muito didático, e acredito que essa parte do acesso à informação, ela realmente está respaldada em muitos textos legais. Desde a Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, que foi assinada em Montego Bay, que lá foi definido no artigo 62 que é necessário que haja compartilhamento de dados para aquilo que dizer respeito a recurso, a captura de pesca. Então, e além disso, temos essa previsão na Lei da Pesca, temos essa previsão na Lei de Acesso à Informação e na nossa Constituição, com a transparência e acesso à informação. Então, eu acredito que seja possível um instrumento desse, assim, hoje, pelo desenvolvimento da tecnologia e acessibilidade para todos os países, independente se é desenvolvimento ou países desenvolvidos, é acessível. Então, assim, é acessível até por meio de faculdades que possam fazer aquele projeto e depois inserir como uma política pública. Então, é necessário que haja esse trabalho em equipe mesmo, essa multidisciplinariedade que é diferente o jurista falando, o engenheiro de pesca falando. Então, acho que falta talvez um pouco desse diálogo no setor.
E vislumbro que deveria sim ser previsto também numa instrução normativa um instrumento mais acessível, digamos assim. Eu tinha um aspecto a considerar, é que quando foi concebido em 2006 o PREPS, não existia softwares livres, não existia tecnologias que colocassem na embarcação meios de emitir o sinal, como hoje existe. Hoje até jangada pode utilizar um sistema num software livre, portanto o Estado não precisa mais investir nada. Até isso nós perdemos o bonde da história, nós podíamos estar com todas as embarcações, inclusive as de águas continentais, se precisasse ser monitorada, porque tem software livre, aberto, nacional e internacional, que podia ser utilizado muito bem e com possibilidade de uso aberto também de informações com os filtros necessários, né? Porque tem as técnicas e as áreas de pesca poderiam ter seus filtros, eventualmente como um segredo do pescador, né? Mas isso não evoluiu. Então hoje nós, em vez de termos aquele limitação do tamanho do barco, hoje podia até uma jangada ou um barco de pequeno porte estar sendo monitorado com rastreamento por satélite, se nós tivéssemos evoluído, revendo a norma e revendo a tecnologia de base para o PREPS. Você percebeu isso? Com certeza. Inclusive, eu falo muito essa questão, a modernização da sociedade, consequência que o direito esteja tentando, né, caminhar junto, assim, obviamente que é muito difícil. Algumas coisas são imprevisíveis, mas talvez fosse imprevisível em 2006 que pudesse haver esse tipo de software em jangadas, né, assim, coisas bem mais acessíveis e tudo mais. Então, assim, hoje percebo que essa modernização, o direito, ele tem que acompanhar, o judiciário tem que acompanhar, o judiciário tem que entender um pouco mais tecnicamente sobre esse assunto de pesca, seja por meio de peritos, seja pela própria legislação, atualização da legislação. E então, assim, percebi essa fragilidade e a necessidade de acompanhar a modernização. Isso é muito simples. Se um satélite está desatualizado, imagina assim, a gente compra um celular e daqui a 2 anos ele está completamente desatualizado. Então, uma tecnologia como um satélite, que é muito mais complexo, então, as modificações tecnológicas elas têm que acompanhar também, um tema de muito interesse, isso, o direito e a tecnologia. Mais uma questão? Perfeito. Eu gostaria de questionar a doutora Carolina o que vem impactar em outros setores da economia a tendência que se observa hoje mundialmente do consumidor que tem buscado produtos não só da exploração pesqueira, mas com a consciência ambiental, com a preservação da fauna, no caso, a riqueza e diversidade marítima brasileira. Como isso foi abordado em seu trabalho? Isso é um ponto muito importante, assim, principalmente quando eu falo sobre acesso à informação e a necessidade da sociedade compreender como os recursos não utilizados somente pelo poder público, utilizados por particulares e são interesses nossos e para as próximas gerações. Então, assim, como utilizar isso de uma forma responsável? Eu verifiquei o que eu chamo durante a minha dissertação do direito de saber, né, que vários autores já falam sobre isso há muito tempo, que é exatamente o consumidor ter o direito de saber a proveniência de um produto que se compra no supermercado, seja por meio de certificações, seja por meio de selos. Então, a pesca ela tem que fazer parte dessa lógica. Existe hoje um aplicativo, um programa super interessante numa unidade de conservação, que se chama Pesca Mais Sustentável, e nela você compra o pescado naquela unidade de conservação, ele vem com uma etiqueta, e essa etiqueta, ela diz a proveniência. Olha que legal. Toda a origem, onde ela foi pescada. Eu tenho um aplicativo, assim, eu não comi um peixe ainda de lá, mas essa é a ideia. E imagina isso no futuro próximo, assim, eu acho que não só, obviamente, para o pescado, mas seria uma saída muito importante para que o consumidor se sinta fazendo parte, né, dessa consciência sustentável e que é a tendência mundial no momento. Eu diria até mais, aproveitando a sua intervenção, na realidade alguns países ou mercados já estão impondo barreiras comerciais a produtos da pesca que não tenha uma certificação de sustentabilidade em seus vários aspectos. A União Europeia já começa a colocar barreiras em alguns produtos brasileiros
os Estados Unidos sinaliza com esse tipo de coisa. Então, nós brasileiros e o setor pesqueiro nacional tem que se preparar para enfrentar esse tipo de coisa. Ele pode ser muito bom, porque um produto certificado vai ter um melhor preço, mas não existindo a certificação, ele simplesmente pode não ter mercado. E isso é uma realidade que cada dia fica mais forte e com barreiras que podem ser legais, podem ser, mas também podem ser barreiras comerciais, porque também a gente começa a sentir isso, que alguns países começam a botar dificuldade para baixar preço. E envolve a segurança alimentar também. Envolve segurança alimentar, com certeza. Então, esse é um caminho, inclusive do direito, que vai ser explorado com muita força, porque vai ser utilizado de várias maneiras, né? Pela sustentabilidade, pelo lado econômico, pela questão de mercado. Tudo isso vai estar em jogo e embaralhado. Sim, são muitos interesses envolvidos e, às vezes, interesses totalmente opostos. Obviamente, o setor econômico, o setor ambiental, o mercado como um todo, as exigências do mercado na atualidade. Então, eu até li uma matéria recentemente que fala, né, o setor pesqueiro ele tem que se reinventar. Assim, realmente é uma criação de um novo pensamento para que haja mais segurança jurídica, haja mais estabilidade, digamos assim, no setor. Carol, nosso tempo chega ao fim, mas eu agradeço aqui por ter trazido esse trabalho tão bacana para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço participar do programa Academia. Foi um prazer discutir um pouquinho do meu tema com vocês. Agradeço também aos nossos debatedores. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite e parabéns a Carol pelo trabalho. Agradeço o convite, mais uma vez parabéns, doutora Carol, e sua orientadora, pelo trabalho de muita qualidade. E o Academia fica por aqui, mas você pode assistir a íntegra deste e de outros programas disponíveis na internet. É só acessar o nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!